Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade infinita, ele, através da realidade criada, quer nos fortalecer para vivermos este momento. Passar das coisas mais simples para as coisas mais complexas. E vou explicar. Nós sabemos que no passado, os nossos avós, os nossos bisavós, eles lidavam muito melhor com a morte. A morte não causava neles este trauma que causa nos modernos que não deveria causar. Aí as pessoas podem falar assim, ah não, mas isso é uma espécie de saudosismo, é você idealizar esses homens e essas mulheres do passado. Mas não é. Por quê? Porque os homens e as mulheres deste passado eram homens e mulheres que viviam no campo, em um mundo extremamente rural. E eles aprendiam, através da realidade das coisas, encarar a morte. Primeiro nas coisas mais simples e depois nas coisas mais complexas. Por exemplo, uma pessoa que morava na roça, ou que mora na roça, ia lá e plantava uma árvore frutífera. Um exemplo. Aí ela plantava aquela árvore frutífera, cuidava daquela árvore, adubava, etc, etc. Aquela árvore começava a crescer, ficar frondosa e tudo mais. De repente, acontecia de um fungo, uma bactéria, aquilo que chamava do mal, né? Um mal que recaía sobre aquela planta e aquela planta morria. Uhum. Aquilo era uma frustração e uma decepção muito grande para o homem que vivia na roça. Então ele via aquela árvore, ele ficava aborrecido, ele ficava triste. Por quê? Porque ele tinha aquela esperança de que aquela árvore fosse produzir frutos, e no entanto aquela árvore acabou morrendo. Então veja, ele depara com a realidade da morte, mas em uma coisa mais simples. Por quê? A árvore frutífera é menos complexa do que a vida humana. Mas, de qualquer maneira, essa primeira realidade que eles tinham com a morte, por exemplo, de uma árvore frutífera, já é como que um fortalecimento interior para passar para aquilo que é mais complexo, que é a morte da vida humana. Agora vamos dar um outro exemplo ainda mais forte. Até nesse exemplo simples mesmo que ele veja essa árvore dar fruto, chega um momento que esse fruto cai, apodrece, né? E volta à terra, né? Trazendo isso para a realidade do homem. Assim somos nós, nascemos, crescemos e voltamos ao pó. Então ele lidando com, eu entendi muito bem, assim, ele lidando com essa realidade, ele vai criando nele essa resistência. Diante daquilo que vai vir por mais complexo. Ou também, tipo assim, essa árvore, e dando um exemplo dessa árvore, ela pode também cumprir todo o seu ciclo e ela vai morrer um dia. Vai morrer também. Outro exemplo. E agora eu vou dar um outro exemplo ainda mais forte. O homem do campo, ele sempre foi cercado de animais. Então agora eu vou dar o exemplo do cão. O cachorro, ele sempre foi extremamente necessário para o homem do campo. E muitos cachorros, eu sei disso porque eu era pequeno, eu lembro disso, muitos cachorros se destacavam na atividade daquela casa ou daquela fazenda. O cachorro, ele era mais esperto na caça, por exemplo, ou ele era um bom companheiro, sempre ele estava atrás do dono. Muitas vezes o cachorro, ele defendia o dono de uma cobra, de um animal feroz. Dava sinal, né? E aquele dono, ele criava um vínculo de amizade, entre aspas, com o cachorro. Que não era uma amizade que um homem tem para com outro homem. Mas o homem estimava aquele cachorro. Estimava aquele cachorro como um amigo com um A minúsculo.
Entendeu? E quando aquele cachorro morria, seja por ofendido de cobra ou pela velhice, aquilo causava uma profunda tristeza no homem do campo. Porque ele perdeu aquele seu companheiro com C minúsculo, seja de velhice, seja por uma cobra, e aquilo causava tristeza no homem do campo, uma tristeza mais elevada e mais complexa do que a da árvore. Só que, no entanto, ainda assim é menor e ainda assim seria como que enfrentar a morte de uma forma mais simples. É mais complexa do que a árvore frutífera, mas é de uma forma mais simples, mas um pouco mais complexa, porque o ser humano ele tem uma capacidade maior de criar um vínculo afetivo com o cão, e o cão também com o dono. Vamos para o terceiro exemplo para a gente fechar isso. Por exemplo, os animais que serviam como forma de alimento para o homem do campo. Aí vou incluir os dois para a gente fechar esse exemplo. O porco e a galinha. Certo? Era muito comum. Então, era muito comum de que os homens e as mulheres matassem esses animais com as próprias mãos. E o porco, por exemplo, você vai matar ele grita, ele esperneia e tal, você tem que chuchar a faca no porco. Entendeu como é que é? A galinha também é a mesma coisa. Então, aquilo de certa forma, era um pouco dolorido também para o homem do campo. Não é fácil você pegar uma galinha e passar a faca no pescoço da galinha. Ninguém sente prazer nisso. Porque somente um sádico ou uma mentalidade psicopática teria prazer em ver um animal morrendo. Então uma pessoa com a mente sã, ela não tem prazer de ver um animal morrendo. É uma necessidade. É uma necessidade e ela sente uma tristeza mais simples ao matar aquele animal. Então veja, essa é a pedagogia divina. Então, Deus ele vai nos levando de uma coisa mais simples para uma coisa mais complexa. Então, quando o homem do campo ele deparava, ou adolescente ali daquela casa, ou a criança, ela deparava com a morte de uma pessoa, aquilo sim é uma morte que nós colocamos no espectro da complexidade. Então, aquilo causava uma tristeza profunda naquelas pessoas. O choro, a lamentação, muito maior do que do exemplo da árvore e do exemplo dos animais. Porque, é claro, ali se trata de um ser humano. Mas é como que nessas pequenas mortes que ele presencia no seu dia a dia, fosse fortalecendo ele interiormente para viver aquilo que é o extraordinário, que é a morte do ser humano propriamente dita. Então, esses homens, essas mulheres, crianças e adolescentes que viviam essa realidade, a morte não causava um trauma profundo, como causa nos homens e mulheres de hoje. Ou mais grave, né? Uma revolta profunda com Deus. Uma revolta profunda com Deus. A morte antes não causava revolta. A morte antes não causava revolta. Não que, claro, havia pessoas que mesmo nesse tempo, geravam uma depressão interior, viviam deprimidos por causa da morte daquela pessoa, não conseguiam superar o trauma. Isso sempre houve. Um processo de depressão, isso sempre houve. Nós não estamos negando isso. Mas o índice era muito menor se nós compararmos com aquilo que acontece hoje. Não é que não existiam pessoas que ficavam profundamente traumatizadas com a morte, não conseguiam superar a morte, isso sempre existiu. Mas não como acontece nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus o tempo todo o cercava dessas mortes mais simples para que ele pudesse então entender melhor e assimilar melhor dentro dele quando a morte de um ser humano ocorresse. Entendeu? Então, a vida no campo, ela de certa forma fortalecia o homem para que quando isso viesse a acontecer. Entendi. Entendeu?
E por isso que hoje a sociedade é tão fragilizada. E há uma inversão em todas essas coisas, né? Há uma inversão. Porque, primeiro, essa situação, assim, é igual a gente estava falando, né? Assim, você deu vários exemplos aí. Não, a criança não vê mais a árvore crescer, passar por esse processo e morrer. Sim. Né? A criança não vê mais o pai matar uma galinha ou por uma necessidade ali, porque tem um quintal Isso. com galinha. Isso. Então, assim, aí cresce essa criança totalmente fragilizada diante da morte. Porque, na verdade, a criança ela vai sendo criada alheia à morte. Alheia à morte. Se torna um adulto também muito vulnerável. Né? Muito vulnerável. Muito vulnerável. Muito vulnerável quando ocorre isso. A essa aceitação. A essa aceitação. Sim. Entendeu? Então, essa é a meditação de hoje. Finish. Muito interessante.